Hoje nós viemos conversar com você aqui um assunto que tem sido muitíssimo perguntado nas redes sociais e aqui no dia a dia, no nosso consultório, tem sido uma constante. As pacientes, naturalmente, me perguntam como cirurgião plástico, como é que elas podem se preparar para fazer uma cirurgia plástica. E o que é o mais importante para fazer uma cirurgia plástica? A nossa consulta, ela se divide em algumas partes. A primeira parte é a gente entender o desejo da paciente. E depois a gente saber que ao final de toda a nossa conversa, a gente vai finalizar tendo um diagnóstico e esse diagnóstico nós vamos fazer um planejamento cirúrgico. O planejamento cirúrgico ele vai dizer qual é o nome da cirurgia, como é que vai ser essa cirurgia e nós vamos ter uma ideia dentro daquela cirurgia qual é que é o tempo de internação, para que daí nós saibamos como que vai ser esse período pós-operatório de recuperação. Mas para que a gente consiga chegar nesse ponto, eu digo para as pacientes que existe um momento de ela poder fazer a cirurgia. Esse momento vai ser o momento em que ela esteja com tudo pronto, com tudo organizado para fazer a cirurgia. E o que isso significa? Significa que ela reúna exames que, estando bem, ela possa fazer a cirurgia, que ela reúna um estado financeiro para que ela pode fazer essa cirurgia, que ela reúna um estado, muitas vezes, familiar e pessoal para que ela possa fazer essa cirurgia, o tempo dela ou de férias ou de afastamento do trabalho, alguém que vai acompanhar ela, que vai cuidar. Então existe uma série de coisas que vão ser necessárias para que a gente possa realmente ter um preparo e recuperação trans e pós-operatória. Existe sim em toda cirurgia pequenas diferenças, mas a grande maioria das pacientes vai passar por um período perioperatório, que é um período que ele vai de 15 dias a 30 dias. Algumas pacientes esse período ele é até mais prolongado, ele pode se estender por 60 dias, por 90 dias, até por 6 meses, né? Em que essa paciente vai levando para se adaptar a essa nova forma e isso deverá ser acompanhado. Caso a gente ache que necessita de um acompanhamento de algum outro profissional, aqui na clínica nós mesmos fazemos as indicações. Então, como funciona? O paciente então, ele consulta, a gente conversa a respeito do seu desejo, nós fazemos uma conversa muito abrangente a respeito da história do paciente, a mais completa possível, para tentar entender todos os motivos pelos quais ele está vindo fazer essa cirurgia. E é muito importante que nesse processo a gente possa olhar para vários aspectos da saúde do paciente. E são esses vários aspectos da saúde do paciente que muitas vezes vão determinar se aquele paciente que ele vai ser operado praticamente imediatamente, que ele esteja pronto para operar, se ele é um paciente que ele precisa fazer um preparo, e esse preparo pode ser um preparo mais rápido para ele operar, ou se é um paciente que ele vai precisar fazer um preparo mais demorado, que ele vai ter alguns processos para ele trabalhar até que ele possa operar. Logo, a paciente fica pensando assim, o doutor está pensando que eu tenho que emagrecer. O nosso foco aqui não é emagrecimento, o nosso foco aqui é saúde. Então, eu sempre vou focar em que você esteja mais equilibrado, em que você esteja com seus exames mais equilibrado possível, para que você fazendo a cirurgia, você tenha principalmente um transoperatório bom, para que você tenha um pós-operatório mais agradável e para que você tenha também um resultado cirúrgico melhor, com cicatrizes de melhor qualidade e com menos dor pós-operatória, com menos processo inflamatório, fazendo com que muitas vezes a gente encurte esse pós-operatório seu, que poderia ser um pós-operatório um pouquinho mais arrastado. De outra maneira, do lado emocional ou do lado psicológico,
a gente também tem dado suporte para as pacientes, e aquelas pacientes que necessitarem de um suporte terapêutico, né, seja ele com um terapeuta holístico, com um psicólogo, com um psiquiatra, com fisioterapeuta, com microfisioterapeuta, com nutricionista, todos esses casos nós vamos fazendo a indicação e nós vamos estar atentos, até porque sabemos que é muito comum no pós-operatório, muitas vezes, um pós-operatório de algo que possa ser até muito simples, que deixa essa paciente agoniada porque não atingiu a expectativa dela. Muitas vezes a paciente num pós-operatório de lipo, em que ou ela está inchada, ou que ela está achando que a forma não chegou aonde ela queria, ou que eventualmente algum pontinho que não cicatrizou tão bem, que está demorando para cicatrizar, nos casos de face onde a paciente fica inchada e toda enfaixada. Então essas pacientes, elas acham que elas vão operar e vão se ver já lindas, prontas e maravilhosas. Muitas vezes esse processo até que chegue, né, aonde a gente quer que chegue, demora um pouquinho. E muitas vezes a gente precisa de uma ajuda de algum outro profissional que possa nos ajudar a fazer o paciente entender, aguardar esse resultado final. O resultado final de uma cirurgia plástica, ele nunca é em 30 dias. O resultado final, ele atinge 70% mais ou menos em 3 meses, ele vai atingir uns 90% em 6 meses, e ele vai atingir realmente um resultado em relação daí a cicatrizes e tudo mais, somente lá com 1 ano e muitas vezes até com 2 anos de pós-operatório, para que você possa de fato sentir no momento certo a real diferença que isso vai fazer na sua vida, porque, parafraseando o professor Pitangui, ele sempre falou que a cirurgia plástica é a cirurgia da alma. Quando a gente melhora o corpo, a gente pode estar melhorando o nosso todo.